Doutora Silvia, imagino que haja diferenças significativas entre as tecnologias disponíveis atualmente. Então, explique para nós, todos os equipamentos de hematologia disponíveis no mercado, né, atualmente, usam a mesma metodologia e fornecem as mesmas informações? Então, muito interessante essa pergunta. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu nem gosto de falar, assim, equipamentos, ou contadores, ou instrumentos. Eu prefiro chamar, então, esses equipamentos, na verdade, eu prefiro chamá-los de analisadores hematológicos, porque eles não só contam células, eles não dão só informação, não é um resultado direto, assim, do que eles dosaram, do que eles contaram, eles analisam o resultado que eles obtiveram naquela amostra. Então, eles vão liberar os valores, sim, as contagens, as dosagens, mas também vão liberar a análise deles, se eles têm alguns alarmes, ou flags, que se chama também, se aquela amostra tinha algum alarme, se ela estava alterada, se ela não estava alterada. Então, dessa maneira, com esses avisos, com esses alarmes que são gerados pelos equipamentos, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais otimizada. Então, esses laboratórios, como eu falei, tem laboratórios muito grandes, hoje em dia, os casos normais, para que você vai fazer lâmina, revisão de lâmina de 10 mil casos, de 5 mil casos, isso é inviável, né, que seja feito bem feito e com qualidade. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem, esses alarmes dos analisadores e que a gente, com isso, consegue trabalhar com liberação automática dos resultados. Então, só vai revisar os casos alterados. Então, os casos normais, de acordo com os critérios que você coloca no analisador hematológico, então esses casos podem ser liberados diretamente. E são sempre critérios muito bem amarrados, é sempre validado tudo isso, então não tem risco de ter casos falso negativos sendo liberados. Então, as amostras alteradas sempre vão para revisão de lâmina. Isso tudo os analisadores têm. Esses analisadores modernos de hematologia, já no passado, alguns não tinham boa sensibilidade na geração de alarmes e tudo mais, ainda não se podia trabalhar com liberação automática de resultados, mas hoje em dia eles se desenvolveram muito bem e já tem essa possibilidade. Mas os diferentes empresas que produzem os analisadores hematológicos, fornecedores de automação em hematologia, elas utilizam diferentes tecnologias. Então, algumas utilizam tecnologias iguais para alguns parâmetros, mas algumas utilizam tecnologias variadas. Então, o que é importante é que cada laboratório saiba que analisador vai ser importante para a sua rotina, qual vai servir melhor para os clientes que ele atende, para a população que ele atende, né, e qual metodologia vai de acordo com o que ele espera do analisador hematológico. Então, é muito importante na escolha desse analisador avaliar essas coisas. Mas, então, a gente tem hoje em dia, como tecnologia para contagem de células, todos os analisadores hematológicos que tem no mercado, eles usam o que se chama citometria de fluxo. O que é citometria de fluxo? É quando as células passam uma a uma frente a um laser, então a luz do laser vai ser dispersa em posições variadas, vão ser dispersas ou frontalmente, ou lateralmente, ou em múltiplos ângulos. Então, cada tecnologia avalia de uma maneira, tá? As tecnologias, em geral, são boas, mas a gente tem que verificar também, né, a robustez do equipamento, o que serve para você, quais os alarmes são mais sensíveis. Então, cada laboratório deve avaliar isso. Então, todos usam citometria de fluxo. É importante não confundir que não é a citometria de fluxo com marcador monoclonal que se faz, não, para imunofenotipagem. É a citometria de fluxo no qual as células passam uma a uma frente a um laser. E com essa citometria de fluxo, então, as tecnologias utilizadas, a gente tem, por exemplo, a tecnologia da impedância. A tecnologia da impedância foi a primeira tecnologia, aquela que contava as partículas e começou a contar as células de acordo com o tamanho variado. Então, tem alguns analisadores hematológicos que usam a impedância, né, para contagem de plaquetas, para contagem de eritrócitos. Então, a tecnologia de impedância, apesar de antiga, ela é muito boa, ela conta muito bem, mas ela pode sofrer interferências, porque como ela leva em consideração só o tamanho da célula, então, se você tiver uma célula menorzinha, que está, assim, em alguma situação, ou que está, como a gente chama,
fragmentos de hemácias, por exemplo, fragmentos de eritrócitos, que são os esquistócitos. Então, se tem isso, ele pode confundir com a plaqueta, que é pequenininha. E é claro que, graças a Deus, o analisador hematológico gera um alarme. Então, ele vai colocar um asterisco, vai avisar que aquela contagem não pode ser levada em consideração. Mas daí, então, a pessoa do laboratório tem que saber como lidar com esse interferente. Então, todos têm suas situações e que as pessoas do laboratório, por isso que eu digo que as pessoas são importantes, têm que saber como lidar com aquelas interferências. E daí, depois da impedância, a gente tem também a contagem por citometria de fluxo fluorescente, então, que também é a dispersão do laser em ângulos variados, que dá informação do tamanho, da complexidade interna da célula, do leucócito, e também dá informação da fluorescência. Essa fluorescência sempre é em relação ao conteúdo de material genético, DNA e RNA da célula. Então, é um corante, essa citometria de fluxo fluorescente utiliza um corante fluorescente que vai tingir esse material genético da célula e vai emitir fluorescência de acordo com a quantidade de material genético que tenha, de DNA e RNA. Então, quanto mais DNA e RNA, maior será a fluorescência. E dessa maneira faz a identificação das células. E já também temos, então, outra tecnologia, que é a tecnologia por dispersão de luz. Nessa tecnologia também, incide uma luz, né, do laser na célula, e essa luz é desviada em alguns ângulos. Então, vai dar informação, vai fazer identificação dos leucócitos e das populações leucocitárias. Já temos, hoje em dia, a tecnologia MAPS avançado, que é uma tecnologia que é bem atual, bem moderna, que é um avanço da tecnologia MAPS, e na qual a gente tem a dispersão da luz em múltiplos ângulos. Então, em 8 ângulos diferentes. Quer dizer, em 7 ângulos diferentes e tem mais a fluorescência também. Então, isso tudo é para garantir que você tenha uma identificação correta das células e a contagem correta das células. Então, tem outras tecnologias também que usam outras colorações, mas aqui, senão eu vou ficar falando o tempo inteiro desses, né? Mas hoje eu queria focar, então, principalmente na tecnologia MAPS avançada, tá? O MAPS avançado, essa tecnologia em que ele vai propiciar uma grande quantidade de combinações de gráficos. Então, ele vai combinar tamanho com conteúdo da célula, ele vai combinar fluorescência com tamanho, ele vai fazer muitas combinações, e essas combinações vão fazer com que você consiga ter um resultado correto, tá? Então, é assim que funcionam essas tecnologias hoje em dia, de uma maneira muito simplificada, tá? Perfeito. No próximo episódio, a Silvia Martinho continua conosco para conversar sobre outros aspectos importantes da hematologia no contexto laboratorial. Até breve.